servos do Senhor, e hoje temos o prazer de receber aqui o pastor Celso Ricardo. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, bispo. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Conceda sua graça maravilhosa todos os dias. Amém. Vamos então, como praxe, vamos começar com uma palavra de oração. Deus sobre nós, nos ouvem, que essa noite seja uma noite de edificação, fortalecimento, junto à temática, de maneira especial. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Celso, a temática de hoje é arrependimento e conversão. E, naturalmente, eu gostaria de começar com um texto bíblico, o qual eu leio Atos, capítulo 3, versículo 19, naquele discurso de Pedro em Jerusalém, quando ele afirma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Pastor, diante disso, ele fala que o perdão dos pecados ele é uma consequência de uma ação primária, arrependei-vos, e uma secundária, e convertei-vos. Querias falar um pouco a respeito da diferença desses dois primeiros passos? Claro que tudo isso junto à fé exclusiva em Jesus Cristo. Mas o arrependimento e a conversão, qual seria a diferença entre ambos? O arrependimento é o primeiro ato, né? Nós somos chamados pela bondade de Deus ao arrependimento. Deus não veio chamar os justos, né? Mas sim os pecadores ao arrependimento. E esse primeiro ato é diferente, por exemplo, do remorso, onde a pessoa sente aquela inquietação após o cometimento do pecado, mas isso não se traduz numa mudança de postura, numa mudança de atitude, no abandono do próprio pecado, da vida pecaminosa. Então, o arrependimento é o sentimento de que algo está sendo feito errado, de que algo precisa mudar. E a conversão é a mudança de atitude, a mudança de vida propriamente dita. Então, converter é verter a uma outra direção, não é isso? Exato. Inclusive, a experiência, né, da vida militar me trouxe exatamente isso. Quando aquele que estava comandando a tropa dizia conversão interna à esquerda, mar, se a tropa estava indo naquela direção, ela rompia a marcha e voltava no sentido oposto, como diz o giro de 180 graus, né? Então, digamos que o arrependimento seja um reconhecimento de uma situação que precisa ser mudada e consequente decisão de abandonar o que está sendo feito de errado. Exato. E o início de uma nova fase não fazendo o que se estava fazendo errado. Exatamente. Ou seja, o arrependimento, então, não é apenas um sentimento, mas é uma decisão que gera uma ação. Uma decisão que gera uma ação. Conforme, por exemplo, Paulo diz, né, em 2 Coríntios 5, 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o arrependimento seguido da conversão gera uma nova vida, né? Uma nova vida em Cristo, a partir da qual nós passamos a viver debaixo da autoridade, obediência à palavra de Deus, seguindo os ensinamentos, mandamentos, as ordenanças do Senhor Jesus. E isso só vai redundar em bênçãos para as nossas vidas, né? Então é por isso que o batismo nas águas, que representa a morte desse velho homem,
que tu falaste de nova vida, nova criatura, então representa a morte e o sepultamento dele e o renascimento de um novo. Então, isso daí talvez seja interessante nós apresentarmos uma outra palavra de João, por exemplo, Batista, quando ele diz, olha, vocês têm que se arrepender. Vocês são raças de víboras. Vocês são pessoas que envenenam, que matam pessoas. Então se arrependam e mostrem o fruto digno do vosso arrependimento, para que vocês sejam batizados. Porque tem gente que vai ser batizada nas águas e que não mudou de vida, não é verdade, pastor? Exatamente. O que acontece com isso? A água, ela transforma a vida da pessoa. Quando a pessoa vai, ou senão a água, ela representa essa transformação. Uma representação da morte da velha criatura, sepultamento da velha natureza humana, carnal, pecaminosa, e o ressurgimento, né? Então o batismo é para quem já se converteu. Já houve a conversão. Porque tem pessoas que vão para o batismo pensando que ali é o momento da conversão, e não é. Não é o momento. Não é. Então, a aplicação é muito mais ampla de Romanos 6, por exemplo, dentre outros textos. Por isso, João Batista, como o senhor foi disse, muito incisivo. Produzam frutos dignos Exatamente. de arrependimento. Então, primeiro arrependimento, consequente a conversão, ou seja, a tomada de um novo caminho, uma nova direção. Exato. E aí procede o batismo. Exato. É isso? Muito bom. Agora, vou falar em conversão. Compartilha conosco a respeito da sua conversão. Como é que o irmão veio a Cristo? Conte um pouquinho da sua vida. Como a gente sempre costuma ouvir, né? Uns vêm pelo amor, outros pela dor. No meu caso, eu vim num momento de dor, onde minha mãe, que já está com o Senhor, foi membro aqui desta igreja, graças a Deus, minha mãe adoeceu e eu, buscando, orientado por 2 colegas de trabalho, Marcelo, da Igreja Congregacional, e Alexander, da Igreja de Nova Vida, trabalhavam comigo e me evangelizavam naquela época, 1999, 21 anos atrás. E quando minha mãe adoeceu gravemente, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e eles me encorajavam a buscar a Deus e em Deus buscar a cura de minha mãe. E nessa fé colocada, depositada a partir de então unicamente na pessoa bendita do Senhor Jesus, eu não apenas recebi a graça de Deus de ver minha mãe curada, como também eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E como é que isso aconteceu? Aliás, fazer um parênteses, pastor, já lhe falei sobre isso, mas a sua mãe, cuja imagem fica gravada no meu coração do sorriso dela, aquele sorriso dela cativante, ela me falou um dia que um dia meu filho será um pastor. Verdade. Ela profetizou isso. Amém. E ficamos muito alegres Graças a Deus. em ver que, ao expressar esse desejo do coração para mim, na verdade esse desejo já tinha sido expresso a Deus em suas orações, e Deus então honrou. Mas me conte como é que foi então a sua conversão. Então, o irmão evangelizado começou a buscar, mas como é que foi o momento? Um momento, algo mais pontual, emblemático, assim, da minha entrega de vida ao Senhor, foi nesse momento de dor, de desespero. Eu estava trabalhando, bispo, trabalhava num banco, aqui no bairro do Catete, mais exatamente no Largo do Machado, que eu e minha esposa Inês chamamos de Largo do Chamado, porque tanto eu quanto ela fomos chamados
por Cristo estando lá, trabalhando naquele local. Então nós fazemos esse trocadilho, Largo do Machado com Largo do Chamado. E eu recebi um telefonema de que minha mãe havia sido internada, enquanto trabalhava, passou mal no trabalho, foi hospitalizada e me chamaram. Saí do Largo do Machado correndo, cheguei a jato no Hospital do Andaraí, e lá ainda me deparei com minha mãe do lado de fora, na emergência, naquelas cadeiras com rodinhas, Sim. e se debatendo, tendo as convulsões ainda do AVC. Naquele momento, pedindo ajuda e ninguém ajudava, ninguém socorria, os médicos não chegavam, eu me desesperando naquele momento. E eu me lembrei das palavras dos meus dois colegas de trabalho que me evangelizavam, Marcelo e Alexander, né? Que eles já vinham falando do Evangelho, do amor de Deus, palavra de Deus para mim. E ele falou, quando você orar, ora a Deus somente em nome de Jesus. Peça com fé em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te atende. Naquele momento, me lembrei daquilo e minha mãe se debatia na cadeira por conta das convulsões do AVC. E eu Estava sozinha com ela? Não, tinha um monte de gente olhando. Não, as pessoas da família estavam... Não, só eu. Só fui você? o primeiro que fui avisado, saí correndo do trabalho e cheguei lá rápido. E aí eu me lembro bem que eu, querendo conter a minha mãe, meio que a força para ela parar de se debater, eu abracei as pernas dela, de joelho. E ali eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor poupar a vida de minha mãe, não permitindo que ela fique com sequela dessa enfermidade, eu vou te servir para o resto da minha vida. 21 anos se passaram e eu estou aqui cumprindo meu voto, até porque Eclesiastes, capítulo 5, diz que Deus não se agrada de voto de tolos. Cumpre o voto que fazes. 21 anos se passaram e aqui eu estou cumprindo a palavra, porque Deus foi fiel, me atendeu. Naquele momento houve uma intervenção médica. Assim que eu acabei de orar, os médicos chegaram, orientado por um outro médico, que disse a eles o que devia fazer e socorrer, levaram ela lá para dentro e ali a situação começou a ser revertida. E graças a Deus, isso foi numa quinta-feira, no sábado ela foi transferida para um outro hospital. Na quinta-feira seguinte, minha mãe, que estava muito debilitada quando foi internada, com a boca assim, né, para o lado, a mão, a perna. Eu já na segunda-feira comecei a ir para a igreja conforme a orientação dos meus colegas e todos os dias buscando ao Senhor, clamando por ela. E a cada dia eu saía do trabalho, passava na igreja e ia visitar minha mãe. Cada dia que eu chegava lá, algo tinha voltado para o lugar. Primeiro a boca, depois a mão, depois o pé. Na quinta-feira, minha mãe saiu do hospital andando do meu lado. Olha, que bênção. Sem cadeira de roda, sem muleta, sem nada. Glória a Deus. E diante desse milagre incontestável, eu falei, verdadeiramente, o Senhor é o Deus vivo e todo-poderoso, que ouve a oração daqueles que lhe buscam com fé em nome de Jesus. Irmão, então, começou então a congregar, a se fortalecer, Sim. Fortalecer sua fé pela pregação Exato. da palavra. Inicialmente numa outra denominação, onde eu permaneci por 10 meses. E aí, 10 meses depois, vim para a Nova Vida. Exatamente, 1º de maio de 2000. Então estamos... Antes de ontem, exatamente, 20 anos de Nova Vida. E aí, no ano seguinte, em outubro de 2001, eu vim aqui para o Ministério Tijuca e cá estou há 19 anos. Glória a Deus. Já são 19 anos de caminhada ao seu lado, debaixo da sua liderança, autoridade espiritual. Em 2006... Privilégio que Deus me deu, viu? Privilégio que Deus me deu. Poder servir o Senhor. A recíproca é verdadeira. E em 2006, dia 20 de abril, me lembro bem, fomos consagrados aqui nesse altar, eu e minha esposa, ao corpo de obreiros, ao corpo diaconal aqui da igreja. O mês passou a ser minha companheira de obra, de ministério. E 2007, Escola de Líderes, 5ª turma, Leonardo Ravenhill.
2009, a ordenação no Santo Ministério Pastoral, os 48 anos da Nova Vida, Maracanãzinho. Dia 16 agora, né? 16 de maio, 11 anos. É tudo nesse período, entre abril e maio. Né? Abril e maio, tudo acontece. Verdade. Então, entre meado de um e meado de outro. Né? Meado de um, meado de outro. E esse caminhado, então, o irmão tem entendido na prática o que é se arrepender e se converter. Exato. E o curioso é que o verso de número 20, se olhou na introdução, Atos 3,19, o verso 20 diz, né? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. E esses tempos de refrigério abarcam tudo isso, né? É verdade. Porque após a minha conversão, Deus me concedeu tudo aquilo que eu antes buscava e não alcançava. Que buscava do meu modo, do meu jeito, da minha maneira. E Deus, na verdade, queria me conceder, mas há condições da parte de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Cada coisa ao seu tempo. Há um tempo e um propósito determinado por Deus para tudo debaixo do sol, como diz Salomão. E aí tudo aconteceu após esse arrependimento e essa conversão. Veio o casamento, veio a consagração ao corpo de obreiros, veio a escola de líderes, veio a ordenação pastoral, vieram os filhos, os tempos de refrigério, né? Em todas as áreas. Agora, a familiar, a ministerial. E não só a ti, mas através de ti. Exatamente. Não é isso que visa Exato. A conversão? Que nós sejamos canais de bênção para outros. Canais de bênção. Começar pela nossa casa. Eu hoje vejo o João Miguel na bateria, louvando ao Senhor, fazendo parte do ministério. Já vai fazer 13 anos, já servindo ao Senhor. E o desejo do coração de minha mãe, como o Senhor disse, já está, né, vendo aí o filho do filho. A terceira geração já com a mão no arado, na casa de Deus, fazendo a obra. Que alegria. Deus seja louvado. Há pessoas que não entendem a questão do arrependimento e da conversão. Elas pensam que basta ir aos cultos, bastam assistirem mensagens. É claro que isso é desejável, é esperável, é esperado, é necessário, porque tudo isso gera edificação. Mas de nada adianta nós termos instrução da palavra, como diz Tiago 1, se formos apenas ouvintes, mas não praticantes. E a prática da palavra começa com a conversão. E a conversão é o passo seguinte ao arrependimento. Então fala um pouquinho sobre isso. São pessoas que gostam da pregação, da palavra, gostam de participar de cultos, mas não tomaram uma decisão em relação a Cristo. Uma decisão íntima, pessoal. Exatamente, bispo. Como o senhor mesmo costuma dizer nas pregações, a igreja não é um mero auditório. É local de ensino, de aprendizado. E aquilo que nós aprendemos quando ouvimos a palavra, a fé vem pela pregação, pela proclamação, o querigma, pelo ouvir a palavra de Deus, mas se isso não for colocado em prática, colocado por obras, como diz o próprio Tiago, não tem utilidade. É como o Tiago mesmo diz, capítulo 2, saindo de 1 para o capítulo 2, ele diz que assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele chega a dizer, mostra-me esta tua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Ou seja, a fé que nós adquirimos, recebemos, quando ouvimos a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em ação. Ela precisa ser praticada no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas
ações, como alguém disse certa vez, deve haver uma coerência entre o nosso discurso, a fé que professamos, e o nosso modo de vida, as nossas ações. Que demonstra o arrependimento. O arrependimento São genuíno. Os frutos dignos do arrependimento. Né? Exatamente. Os frutos dignos. Jesus, nosso Senhor, ele diz, né? As árvores são conhecidas por seus frutos, não apenas pela aparência, pela beleza das suas folhas, mas pelos frutos. Então podemos dizer que aquela maldição de Jesus à figueira possa representar um pouco isso. Por quê? Porque a figueira ela tinha muitas folhas. Folhas que trazem beleza, geram sombra. Ela tinha raízes. A figueira tinha folhas. Estava produzindo folhas, só que não tinha frutos. Então, ela foi amaldiçoada, porque não gerou frutos. E aí nós começamos a entender um pouquinho sobre o ensino do Senhor Jesus. Para que sejamos luz do mundo, temos que iluminar outras vidas. Para que sejamos sal da terra, temos que produzir mudança no meio podre. Porque o sal da terra não é apenas para salgar, como nós fazemos hoje. Hoje, para nós, o sal é associado ao gosto da comida, ao tempero. Mas naquela época, não. Naquela época, eles não tinham geladeira. Não havia geladeira. Não havia um método de manter um alimento, conservá-lo por alguns dias. Então, a única forma de conservar um alimento por alguns dias, senão somente as pessoas que moravam perto do rio comeriam peixe, mas o peixe era vendido em Jerusalém. Então, as pessoas transferiam através de caixas com muito sal. E o sal, então, permitia que o alimento fosse conservado por mais tempo, gerando mais possibilidade de vida. E o Senhor Jesus nos ensina isso, sermos sal, sermos luz, sermos frutos, sermos árvores que frutificam. João capítulo 15, a questão do ramo que não gera frutos, aquele galho, aquele ramo, aquilo ali, o Senhor Jesus, olha, quebrado. Ele só serve para uma coisa, ser quebrado e lançado ao fogo. Mas ele diz que nós devemos gerar frutos e os nossos frutos permaneçam. O que nós vamos ver a respeito disso, dos frutos e frutos que permaneçam? Como o irmão analisa essa passagem de João 15? Assim como o sal que o senhor citou, né? Ele tem essa finalidade. Se ele não salgar, o Senhor Jesus diz que ele não presta, não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se a árvore não frutificar, a sua finalidade principal, que é alimentar, que é suster, que é fortalecer, ela perde o sentido, até a razão da sua existência, do ser. E após frutificar, ela deve frutificar permanentemente. Há uma necessidade dessa frutificação permanente, é o permanecer, porque alguns frutificam por um tempo. E depois se acomodam. Se envolvem, trabalham, dão frutos, bons frutos, mas passa o tempo e deixam de frutificar. Ocorre uma acomodação, um esfriamento, um distanciamento, um afastamento, e deixam de se congregar, deixam de estar ali junto aos demais membros do corpo de Cristo, da igreja, já não se importam mais com a congregação como um todo, tornam-se, por assim dizer, egoístas, passam a pensar mais em si mesmo do que no todo. E a verdade, a vontade de Deus é que nós estejamos edificando sempre mutuamente uns aos outros, né? Porque a igreja é isso, é o corpo, né? Somos membros uns dos outros. Então, voltando àquele texto do batismo de João, João 3,
arrependei-vos, mas no contexto de João 3, produzir frutos dignos do arrependimento. Voltamos então a essa questão, a produzir frutos. Quem se arrepende não é apenas a pessoa que declara. A declaração é o passo inicial, mas é a pessoa que demonstra o arrependimento através de uma frutificação contínua. Exato. E esse é um grande desafio para os dias atuais, não é verdade? Exato. E eu faço então uma pergunta, pastor Celso. Como a pessoa pode frutificar em casa, sem poder sair na igreja, ir para os cultos na igreja, se envolver com os ministérios? Porque a pessoa diz, não, eu frutifico quando dou aula para as crianças, cuido do berçário, estou no som da igreja, toco no louvor, mas não tendo culto presencial nesse período que estamos vivendo. Como é que alguém pode continuar frutificando nessa época atual? Dentre aqueles cuja frutificação no exercício ministerial estava atrelada à questão presencial nos cultos. Bem, a gente ouve muito falar hoje no meio do trabalho, né? Da questão do home office, né? As pessoas estão em casa, mas não estão deixando de produzir no meio empresarial, comercial. Será que o cristão, pelo fato de estar em casa, ele pode se acomodar e usar isso como uma desculpa para deixar de produzir frutos para o reino de Deus? Eu creio que não. Com certeza, há formas de nós produzirmos, de nós frutificarmos para o reino de Deus. Um membro, ainda que ele tenha as funções mais elementares na igreja, ele nunca vai deixar de ser importante para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. A começar com suas orações. Com as suas orações, intercessões, suas súplicas, seus pedidos, orando pelos irmãos, fazendo contato, procurando saber como é que o irmão fulano está, como é que a irmã Beltrana se encontra, se está precisando de alguma coisa, como eu posso ajudar nesse momento singular, nesse momento excepcional que nós estamos vivenciando. E também através da sua permanência, né? Permanecer sendo leal, sendo fiel a Deus, através das suas contribuições, na medida das suas posses, contribuindo com o celeiro da igreja, tendo ele essa condição, essa possibilidade, ou através dos seus dízimos, das suas ofertas voluntárias, de acordo com a disposição do seu coração. A própria evangelização. A evangelização que... O crescimento pelo ouvir a palavra, ouvir como a palavra, estamos fazendo agora, por exemplo, não, ouvirem mais mensagens, lerem bons livros. Bons livros. Olha, que edifiquem. Sobre isso, muitos não tinham hábito de leitura, por causa da rotina do dia a dia, chegando em casa muito cansados, alguns chegando em casa tendo que resolver coisas do dia a dia, né? Alguns ali com a questão da alimentação, a questão da limpeza da casa, tantos afazeres, mas nesse tempo, em que muitos que tinham essas atividades, rotinas externas, estão exercendo-as de maneira interna em suas casas, elas têm uma possibilidade maior de leitura de bons livros, livros cristãos, palavras cristãs, e aí aproveitarem e serem edificados. Exato. Mensagens que edificam, né? Mensagens que edificam. A palavra de Deus que edifica. E tudo começa naquele processo. Arrependimento, conversão e aí produção de frutos. Exatamente. Porque se a árvore ela não mudar, então os frutos vão continuar sendo ruins, o que o Senhor Jesus falou. A Bíblia fala sobre isso. A árvore má não vai produzir frutos bons e a árvore boa não vai produzir frutos maus. Então a árvore tem que ser uma árvore boa. E aí, quando falamos de árvore boa, falamos da estrutura da árvore. Falamos da terra, a boa terra que a árvore é semeada. Falando da boa raiz, que está bebendo de uma boa água. Exato. Salmo 1, né? Como árvores plantadas junto a ribeiros, né? Isso. No devido tempo dá o seu fruto, né? Suas folhas não caem,
não murcham, estão bebendo de uma boa água, né? E eis a boa água, né? Exatamente. A palavra de Deus que nos sacia, nos fortalece, que nos limpa. A palavra de Deus nos limpa das impurezas, né? Como o Senhor Jesus no Getsemane disse, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso mesmo. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais sentimos a necessidade, porque a palavra ela não só consola, mas ela confronta também. Exatamente, é isso mesmo. Somos confrontados à mudança de atitude, a passar a dar bons frutos, a mudar nosso modo de vida. Eu testemunho pessoal que eu já dei algumas vezes, na minha conversão, comecei a ler a palavra, eu me lembro, se fosse hoje, tinha momentos que eu parava a leitura e eu refletia, eu falava, meu Deus, eu estou todo errado. Porque eu comecei a fazer uma leitura do meu modo de vida à luz das Escrituras e eu vi que eu estava totalmente fora da vontade de Deus. E foi a própria palavra de Deus que me revelou isso. Daí a importância de nós lermos continuamente, né, permanentemente a palavra do Senhor, porque ela vai revelando, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminhar. É isso mesmo, pastor. Isso faz com que a gente vá se santificando, vá se convertendo, né, a cada dia, se voltando cada vez mais e mais para Deus, né? É verdade. E são os tempos da salvação, né? E o tempo presente da salvação se traduz na santificação, que é um ato contínuo. Assim como nós fomos justificados, fomos redimidos, fomos remidos, fomos lavados, fomos limpos, mas devemos permanecer assim, buscando sempre a luta diária. Deus é bom. Amém. Pastor querido, gostaria de dar umas declarações finais, uma palavra final aos nossos irmãos que nos ouvem nesse momento. Eu quero glorificar a Deus pela Igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte, pela Igreja de Nova Vida do Brasil, onde eu estou congregando como membro há 20 anos, em especial pelo Ministério das Igrejas de Nova Vida da Tijuca, onde congrego, sou membro há 19 anos, ministério esse presidido pelo amado bispo Martim Lutero Semblano, meu pastor, meu pai ministerial, pelas oportunidades que eu tenho tido ao longo desses 19 anos de servir a Deus, servir a igreja, servir aos irmãos, de frutificar para o reino de Deus, conforme a expectativa que Deus tem de cada um que se arrepende dos seus pecados e se converte a Cristo. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio que é fazer parte da sua igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus. Bispo, muito obrigado. Amém. Sou eu que lhe agradeço. Eu quero dar uma palavra a você a respeito da temática de hoje, arrependimento e conversão. Ainda que você possa ser uma pessoa que tenha frequentado os cultos, se entenda como cristã, mas se você ainda não fez um voto com Deus, ainda precisa se converter dos seus caminhos, como diz Isaías 59, se converter dos seus maus caminhos. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Se for o seu caso, feche seus olhos, mas se não for, me acompanhe em oração e ore ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por tua palavra, te agradecer pelo que nós aqui comentamos e compartilhamos a respeito do arrependimento e da conversão. Que possas olhar para nós e ver que realmente nós abandonamos o mau caminho e te servimos e te seguimos. Ainda que o caminho não seja aquele caminho largo, mas o estreito, o sinuoso, difícil, mas é o caminho que leva para a salvação. Nos convertemos a este caminho. E nós declaramos que seremos fiéis a Ti até o fim de nossas vidas.
perdoa nossos pecados, nossas falhas, abençoa-nos. E o que nós pedimos, nós fazemos